A gente vê nos últimos anos, com o surgimento dos estádios novos, das arenas novas, todos os clubes já têm tempo isso implementando programas de sócio-torcedor. As primeiras tentativas não deram tanto certo, os clubes foram aprimorando também e tendo mais resultado. E, de certa maneira, isso também veio junto com uma questão que muita gente levanta, que é a elitização dos estádios e que deixa parte da torcida desprestigiada e fora do estádio mesmo, sem o acesso para acompanhar seu clube do coração. Eu queria saber de você o seguinte: é, como que o marketing esportivo pode atuar para também atender esses torcedores, para não deixar com que eles se sintam abandonados pelo seu clube que eles tanto amam, Uhum. para que consigam ter, enfim, acesso àquela paixão e coisas conectadas com esse clube. E, além disso, na busca de receitas criativas, né? Porque eu já vi, de novas receitas, porque eu já vi muitos presidentes de clube, eles alegam: o preço precisa ser esse, porque é uma fonte de renda importante, sem isso a gente não contrata e tal. E mas eu acho que, olhando para clubes de fora, ainda há espaço para os clubes brasileiros buscarem receitas que eles não têm no momento, né? Eu queria saber o que você acha disso. Bom, separar Aham. em duas camadas aqui. Acho que a primeira é o seguinte: o futebol brasileiro, em todas as suas linhas de contato com o consumidor, vem ampliando. Os executivos são mais profissionais, os times são melhor estruturados, Sim. você tem elencos com um pouco mais de longevidade, não fica trocando o tempo todo, e você tem as arenas. Equipamento novo, ele precisa de uma manutenção menor do que um equipamento velho, mas ele tem mais atendimento, tem mais concierge, custo de mão de obra, custo de energia, tudo isso envolve. Esses custos para o torcedor comum, como todos nós, ele olha o preço final do ingresso, né? Sim. Mas para eu colocar uma boa estrutura de acessibilidade, um bom equipamento de estádio e um bom time em campo, na hora que você dilui esse custo, ele tem um preço final que o ingresso compõe esse pagamento, né? Sim. Como todo clube, em tese, ele é uma entidade sem fins lucrativos, como ele não pode gerar lucro, investir para lucrar, ele tem que fazer o movimento meio que caixa de competência, né? Pagou, gastou, Aham. voltou e tal. Mas para o torcedor comum isso é uma realidade que não se aplica. Eu diria que, ainda considerando que existem campeonatos regionais e as primeiras fases de Copa do Brasil, acho que uma oportunidade para trazer o torcedor comum no ingresso mais acessível em algumas partidas é uma alternativa. Mas todo mundo quer ver clássico. E na Aham. hora que você tem isso, você tem uma escassez de lugar. Você tem uma limitação física no estádio, né? O que compensa isso? Você tem muito mais opções hoje de streaming, inclusive de graça, quando passa no YouTube. Então, o torcedor comum de uns tempos atrás, ou ele via na Globo ou na Bandeirantes, ou não via em lugar nenhum. É. E tem muito mais campeonatos, você tem muito mais partidas para você ver. Está mais democrático. Talvez essa visão guarda-chuva ou helicóptero para olhar como que a gente organiza melhor para ter camadas para jogos específicos, campeonatos, que a gente tenha um ingresso mais barato, ainda tem espaço. Mas eu não posso criticar, por exemplo, administrações sérias como a do próprio Palmeiras com a presidente Leila, que na, na medida de um discurso que ela demonstra uma profissionalização, não dá para entrar num detalhe de cada um, porque isso não vai convencer. Aham. Então, eu concordo com o discurso, por exemplo, o Flamengo tem um outro tipo de estratégia que reduziu bastante o programa de sócio-torcedor. A arena, o Maracanã está lotado e agora eles estão com um projeto no gasômetro, né? Naturalmente, se você tem um produto melhor, você vai cobrar um pouco mais caro. O produto futebol brasileiro está melhorando. Você pensar na Liga da Inglaterra, Premier League, né? na Premier League, e fizer uma comparação, é porque a gente não mergulha. Não é barato. Não é mesmo, Não não é é mesmo. barato. E ele,
à medida que para o nosso povo, que é elitizar, porque nós somos um país continental com um déficit de renda muito alto e que o futebol ocupa na nossa cabeça o entretenimento melhor distribuído por canais, porque o torcedor do Vasco que mora em Caruaru, ele não vai a São Januário. Aham. Ele vai assistir pela televisão. Agora, respondendo e emendando a tua outra questão, dá para ativar muito mais os locais, trazer embaixadas e consulados para ser ponto de contato, fazer eventos presenciais. Eu acho que um grande clube do Brasil fará isso em breve, vocês vão saber. Esses eventos muito grandes No nesse final do sentido. programa nós vamos saber, é isso? Não dá para contar agora, mas eu estou dando um spoiler porque vai ser muito, muito legal. Né, dessa questão do pertencimento, da proximidade, porque é sempre assim, o clube de alguma forma ele é passivo, venha ao meu estádio. O clube, o estádio não vai até o torcedor. Sim. E eu acho que vai ter um clube no Brasil, acho não, tenho certeza, que fará o processo inverso. Então tem oportunidade. Às vezes um movimento desse, ele é tão importante quanto ir no estádio. Né? Sim. Então tem espaço para melhorar preço de ingresso por tipos de partida em momentos, motivar essas pessoas a virem, porque, olha, ok, você não vai num Fla-Flu, mas você vai num Vasco e Olaria, e vai lotar e você vai ter aquela experiência. Né? Você vai ter produtos licenciados melhores, muitos clubes estão fazendo com uma camada de qualidade um pouquinho reduzida, mas é bom e tem mais acessibilidade. Isso é importante. Parcelamento, né? Banco digital, né? Palmeiras tem o seu próprio banco que tem uma entrega incrível. O BMG faz isso com o Corinthians, com o Vasco, com o Atlético, com o Ceará e com o Barcelona. Vamos pensar o seguinte, que o programa de sócio-torcedor tem 15 anos. Quantos anos tem o futebol brasileiro? Sim. Né? Então tem muito espaço. Quanto tempo tem Sport Tudo? Sim. Quanto tempo tem a End-to-End? A gente está talvez muito no começo dessa jornada de ampliar muito essa boca de funil e trazer cada vez mais gente consumindo e gostando do esporte, enfim. Essa do ingresso, acho que pessoalmente eu tenho um problema com o sócio-torcedor, que é dificultar o acesso do cara comum, sabe? Tipo, o cara comum que eu digo não é o torcedor que vai sempre, não é o cara que eventualmente só quer ir no jogo. Num jogo específico. É isso. Não necessariamente o São Paulo e Corinthians. Mas, vou dar o exemplo do Palmeiras, que eu tenho o meu amigo, ele é talvez ele seja o cara que mais contribui pro Avante no Brasil. Porque ele é esses caras que, todo jogo tem ingresso, todo jogo ele compra ingresso, ele vai em todo jogo. Tipo assim, o cara vive, faz parte da rotina do cara. Tanto que o jogo de dia de semana à noite não conta pra ele o jogo. Ele começa a contar às 6 da tarde, porque ele sai do trabalho, já tô no jogo. Então ele já vai pro estádio. Se o jogo é às 7, se o jogo é às 10, ele já tá lá. Se o jogo acaba às 9, se o jogo acaba às 1, ele já tá. Sabe assim, já tá na rotina do cara isso. Só que, por exemplo, se um dia eu tivesse. Vou dar esse cenário. Eu tô com ele no trabalho, ele fala: vamos lá ver o jogo do Palmeiras. Não tem como, né? Não é simples como: vamos. Eu vou chegar lá numa bilheteria, compro o ingresso e vejo o jogo. Ah, vamos porque eu tô. Qual seria. Hoje, né? Qual seria a possibilidade? Ele fala: vamos lá, porque eu tô com o ingresso sobrando. Isso aí eu consegui ir com ele. Então, assim, meu único ponto com o sócio-torcedor que eu acho que bagunçou a história é. Óbvio que tem que ter prioridade pra quem vai sempre, o cara que dá. Óbvio. Só que tinha que ter uma margem pro cara que é o aventureiro, o cara que só quer ir ver um jogo, sabe assim? E nessa linha também eu acho que duas coisas que eu como torcedor vejo que os clubes brasileiros poderiam melhorar, e eu acho que eventualmente talvez possa melhorar com a Liga, é o atendimento ao visitante. É muito difícil ser torcedor visitante, eu sou um vascaíno que nunca morou no Rio, então eu passo por isso direto. É sempre um perrengue comprar ingresso no estádio do outro time. E eu fui... Pontualmente, desculpa te interromper, mas pontualmente, isso aí fica até o protesto aí. Torcedor visitante, ele é maltratado pra comprar o ingresso, ele é maltratado pra chegar no estádio, ele é maltratado pra entrar no estádio, ele é maltratado dentro do estádio, ele é maltratado pra sair do estádio. Cara, assim, é um negócio do... Tratem melhor o visitante. É melhor, então, você não... Pra fazer tudo difícil, já fecha. Não dá uma porcentagem, já fecha. Porque é dor de cabeça, Ir em jogo como visitante é dor de cabeça. Mas é uma delícia. Não, vá ao jogo como visitante. Mas E só um outro ponto. Eu cheguei a ser sócio-torcedor do Vasco numa campanha... Acho que tem uns 2 anos aí que o Vasco teve um monte de sócio-torcedor assim do Vasco nada. tava mal esse ano.
tava, né? Pra Ah, variar. nossa, que ano será que é, hein, E pessoal? eu senti um pouco 2019. eu fiz a campanha pra ajudar mesmo o clube, porque eu não conseguia ir aos jogos lá em São Januário, mas pra dar o meu dinheiro e participar da campanha. E eu, como um torcedor que morava longe, senti um pouco de falta de um reconhecimento, assim, um benefício. Um retorno. Um retorno, assim, tipo, tinha uma coisinha ou outra lá, um descontinho de camisa, tal, alguma coisa assim. Mas acho que poderia ter mais para esse torcedor que tá longe, assim, para esse torcedor, porque para os clubes grandes, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, muita gente tá longe. Muita gente tá longe da cidade que o clube tá localizado, né? E a nossa pergunta é, o que a End-to-End vai fazer pra... Não, acho que assim, a gente já vem fazendo muita coisa para alertar e ampliar essa percepção dos clubes. Mas eu vou voltar no começo da nossa conversa. O clube, na maioria das vezes, não trata o torcedor como consumidor. Uhum. E o torcedor visitante é um consumidor. Sim. A gente teve uma experiência de ir para Portugal e temos clientes lá e foi muito legal conhecer o Porto, porque na cabeça do diretor de marketing do Porto, que eu sou muito ruim de nome, ele é um cara incrível, nos atendeu super bem, mas ele sabe que ele é o diretor de marketing do Porto. E ele nos deu uma provocação que ele queria que a gente criasse um projeto considerando os jogos contra o Benfica, porque é o grande adversário e é o consumidor. Entende? É uma mentalidade muito avançada, Sim. moderna, disruptiva. De novo, os clubes ainda têm espaço para tornar essa relação de relacionamento com o consumidor, seja ele visitante, adversário ou local, né? Eu acho que tem espaço. Alguns clubes já vêm fazendo algumas coisas do tipo, no Atlético, a gente fez uma pesquisa. Você pagaria mais no seu programa de sócio-torcedor se você tivesse esses benefícios? Foi unânime, todos eles queriam camisa. A gente lançou um produto chamado Forte Vingador, que é por demanda. A gente abre 2.000 planos, todos têm camisa e todo mundo compra. Entende? Porque a gente vai no modelo ainda experimentando o apetite, porque o inverso também é verdadeiro. O torcedor fala assim, se tiver boleto eu fico sócio. Porque o boleto é caro, tem que compensar, enfim. Não, se fizer boleto eu fico sócio. E é um monte de amigo meu faz. Você vai olhar, aumentou 0,5% da base. Aí você fez toda a estrutura para todo mundo ter boleto. Gastou dinheiro. Gastou tempo, dinheiro. Né? O que a End-to-End está fazendo? A End-to-End está olhando oportunidades o tempo todo dentro das iniciativas dos clubes e vice-versa. O Palmeiras tem um programa para fora de estádio. O Galo terá em breve. Tô dando um spoiler. Esse eu posso dar, porque vai ser incrível. Né? Tem muitos projetos nesse sentido. Mas o que acontece? Os programas de sócio-torcedor no Brasil, e aí eu concordo com você, na verdade, essa frase não é minha, essa frase é do Bruno Latorraca, que é contemporâneo de vocês. Grande Bruno. Sim. E que eu gosto, que é brilhante. Programa de sócio-torcedor, em via de regra, é um lugar privilegiado numa fila para comprar o ingresso mais barato. Certo? Beleza. O que os programas de sócio-torcedor precisam ser? Um programa de relacionamento, de experiência, que, por sinal, também tem ingresso. Que vai dar outros tantos benefícios e vai dar o prazer que você possa contribuir em 2019, porque o Flamengo estava ganhando tudo, mas o Vasco teve aquele 4-4 com o Luxemburgo, e que a partir dali teve uma super sacada do Vasco, junto com o Edu Sá, que era o responsável de marketing, e fizeram uma campanha num time perfeito. Sabe o time? E foi incrível. Qual que é o problema? Não faz de novo. Não é o Edu, não é o Vasco. É o perdeu, nosso segmento. O Vasco bateu 100 e poucos mil, agora deve ter, 175 mil. Agora deve ter menos de 100. Não, e o A problema, última vez que eu vi tinha menos de 100. E o problema do lance- consumidor, de tratar como consumidor você, por exemplo, que participou dessa em 2019 e acabou se sentindo desprivilegiado porque não teve grandes retornos ou não foi visto, eles lançam de novo num time perfeito. Você vai comprar de novo? Sabe assim, tipo, você vai ficar com aquela de, pô, se não tiver uma promessa, Então, se não tiver uma coisa, um retorno certo... Essa é a vantagem do futebol, é a loucura do que é torcedor. exatamente. É a loucura.